Fala aí galera, beleza? Aqui é o Nicolas, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo de react. Mais uma vez, vamos reagir ao vídeo A Lenda do Hipno A Lenda do Hipno, que é uma creepypasta de Pokémon. Se você tem coração de galinha e tem medo dessas coisas, já pode ir embora. Se você tiver coração de galinha, você pode ir embora, porque me disseram que é assustador. Eu não sei, eu não vi esse vídeo, mas vamos ver com vocês. Vamos lá. Vocês estão preparados? Vambora. É fantástico. As criaturas. Vamos ser honestos. O universo de Pokémon é fantástico. As criaturas aqueles deuses e toda uma realidade complexa e fascinante por trás de uma gameplay que é simples e agradável. Pokémon, Eu, como fã, sei muito bem que muitos Pokémon são bem mais do que eles aparentam, sabe? E a franquia é particularmente famosa por ter esses monstrinhos de bolso com descrições assustadoras na Pokédex. Eu sei. Eu já Eu trouxe. nunca joguei esses jogos de Pokémon, sabe? Então eu nunca sei o que é escrito na descrição da Pokédex. Só sei vendo vídeos igual Vários esse. relatos perturbadores de Pokémon, inclusive recentemente aqui no canal. Mas eu posso lhes garantir que esse aqui é bem diferente de qualquer coisa que você já ouviu. É a prova de que a gente não precisa nos afastar tanto de um jogo original para a gente se esbarrar com algo desconhecido e um tanto quanto assustador. Pokémon. O que prova que, na verdade, a mente humana, às vezes até mesmo de um desenvolvedor ou do criador. Uma pausa rápida, gente. Vocês perceberam que eu tô sem fone, né? Eu tô sem os fones. Por quê? No último react que eu fiz, se você for pesquisar se você for ver no meu canal, no último react eu tava usando fone. O problema é que o fone não captou o som quando eu gravei. Então, ninguém podia escutar o som do vídeo. Eu tô usando sem fone. Eu tenho um fone Bluetooth, só que eu não sei se funciona. Mas vamos continuar o react. Todo jogo é mais insana e quer nos atingir mais do que o sobrenatural. Sombras perturbadoras são capazes de se abrigar mesmo nos cenários mais coloridos e inofensivos. Você quer ver? Eu lhes trago hoje, meus amigos, um conto de um desses Pokémon de aparência bizarra. É hora de sentar e ouvir a Canção de Hipno. Corre, criançada! Canto, região onde se passam os jogos da primeira geração de Pokémon. Distante do continente, após uma viagem de algumas horas de navio, tem um arquipélago isolado conhecido como Ilhas Sevi, com fauna exuberante e isolado de todo o resto do mundo pelo vasto oceano que rodeia as ilhas. O lugar possui nada além do que algumas poucas pequenas cidades, com uma população que sequer passa de 300 moradores. Caramba! O que garante que todos se conheçam muito bem e sejam, no mínimo, amigos ou colegas, ou quem sabe até parentes. Ali a vida é bem simples, bem pacata, havendo inclusive pouco comércio, tecnologia, com os moradores locais vivendo basicamente de pesca, do plantio e, claro, do turismo. Mesmo batalhas pokémons ali não são tão frequentes, sendo mais populares entre crianças que sonham com as histórias que ouvem de visitantes do continente. As ilhas individuais não possuem um nome propriamente dito, sabe? Normalmente sendo chamadas apenas por números de 1 a 9, sendo a ilha 1 normalmente a primeira a ser visitada pelos navios turísticos, e apenas 7 das 9 ilhas são de fato acessíveis. Vocês viram a velocidade do barco? Que barco é sendo a esse? ilha 1 normalmente a Olha primeira só. a ser visitada pelos navios turísticos, Olha pra e isso. apenas Que barco é 7 das esse? 9 Tem ilhas são de um fato acessíveis propulsor por embaixo seres desse humanos. navio? Sim, o lugar é, aos olhos de muitos, uma terra paradisíaca, longe da poluição, do barulho constante das pessoas, das cidades e tudo o que a gente não gosta do continente. E, embora pequeno, o cenário serve de berço para lendas de muitos pokémons lendários, que fazem daquelas terras os seus lares. E é ali, meus amigos, na Ilha 3, que conhecemos a pequena Losdale, uma garota animada e feliz com a vida que ela tem ali. Ela é ágil, curiosa e bastante independente para alguém da sua idade. Um real orgulho dos seus pais.
Mas Lostelle era curiosa demais. E foi um entardecer chuvoso quando as gotas ensurdecedoras de água batiam contra o telhado de barro da sua simples casa que Lostelle ouviu um chamado ao longe. Uma voz doce e amigável que convidava Lostelle para sair de sua casa. Atenção, crianças, não repitam isso em casa. Se você ouvir uma avó fazendo lá de fora, num ambiente chovendo, não dê atenção. Chame seus pais. Não repita, não façam isso. Casa. Venha, pequena criança, pode me seguir. Segura e feliz, você vai se sentir. Para longe de sua casa, agora vamos correr. Com hipno, muita alegria você vai ter. Não Os repita olhos isso em casa, inocentes de gente. Lostelle imediatamente foram para a janela, curiosa, esperando se tratar de algum amigo em meio a toda aquela chuva. Doce Lostelle não conhece os perigos do mundo em um lugar tão pacífico como as ilhas Sevi. E foi sua gentileza que a fez correr para abrir sua janela e se deparar não com uma das crianças da vizinhança, mas sim com um Pokémon. Lostelle nunca havia visto um Pokémon daquele jeito antes. Olha Aquele isso. nariz, aqueles olhos. Não. Narigudo. Lostelle São não narigudo. gostava dele. Era assustador. Lostelle. Meu Deus, parece que vai pular da Lostelle tela. chorou. Não, 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 não. As gotas Jumpscare. ensurdecedoras de água contra o telhado de barro. Quem ouviu Lostelle? Oh, pequena criança, por favor, sem chorar. Nenhuma mosca hipno irá machucar. Seja livre para brincar. Venha para minha caverna comigo ficar. Mais tarde, os pais de Lostelle foram até o quarto de sua filha para Meu cobri-la. Deus. Antes de dormir, lhe contaram uma história de ninar e desejar boa noite. Mas ao invés de encontrarem sua filha, tudo que tiveram foi a dolorosa surpresa de um quarto vazio, uma janela aberta e um pedaço de tecido do próprio pijama de sua filha no chão. Enquanto isso, a tempestade aumentava. Riscos de clarões cortavam os céus, mostrando que não era seguro lá fora. Lostelle, minha filha, para onde você foi? Ó, pequena criança, pare de se contorcer. Com essas cordas, nenhum perigo você vai correr. Hipno disse que a verdade iria lhe garantir. Mas ó, para você, Hipno, acaba de mentir. Onde Lostelle estava? Ela não tinha ideia. A chuva estava forte demais. Era impossível enxergar muito longe em uma noite como aquela. E Lostelle não entendia. Como Hipno a convenceu a segui-lo? Tudo que ela tinha feito era olhar para ele enquanto ele balançava aquele estranho O poder gente. do hipno é esse. Ele usa esse. Eu não sei o nome desse treco aqui. Mas ele usa isso e quando esse anel balança, hipnotiza a pessoa. Também porque ele é tipo psíquico. Então fica mais fácil de mexer com a mente da pessoa. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Mas após isso, tudo que ele mandava, ela fazia. Lostelle lutava contra isso e de vez em quando parecia até recuperar um pouco do controle de seu próprio corpo. Mas Hipno Aí ó, notava. ele usando o Ele poder. sempre chegava e hipnotizava mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Aquilo era frustrante demais. Lostelle queria chorar. Queria o calor do braço de seus pais novamente. Tinha saudade deles. Quanto tempo já tinha passado, quanto tempo estava ali e quanto tempo lhe restava. Mas Lostelle era esperta. Na próxima vez que tivesse a oportunidade, ficasse livre, na próxima vez que conseguisse controlar a si mesma, ela esperaria. Esperaria o momento certo para fugir, para sua liberdade conseguir. Só mais um momento, só mais um minuto. Espere, papai, espere, mamãe. Eu vou voltar. Lostelle conseguirá. Ó, pequena criança, você não deve sair, pois por você, o luto, sua família já começa a sentir. Fracas as mentes deles irão se tornar, permitindo que Hipno e seus sonhos possam entrar. Esse Pokémon tá brincando de Vecna Ele do sabia. Stranger Things. Quantas tentativas de fogo Lostelle já tinha feito? Ela já não tinha ideia. Já perdera as contas. Será que perder as esperanças?
Foram várias as estratégias que ela tinha tentado e várias vezes quase tinha conseguido, por um fio, por um triz. Mas sempre que a esperança começava a surgir dentro de seu coração, Hipno surgia em sua frente, mais uma vez restringindo seus movimentos, mais Eu uma só não vez olhar pra manipulando ele. sua mente, mais uma vez fazendo com que ficasse quieta. Quantas vezes mais seria calada, quantas vezes mais seria prisioneira de seu próprio corpo. Era como se ele estivesse dentro de sua mente, como se já soubesse tudo que ela ia fazer. Ah, uma coisa, gente. Perdão por não ter gravado outros vídeos, porque teve o Ano Novo, Natal, esses feriados aí. Aí não deu tempo de gravar nesses dias. Aí eu queria gravar vídeo, só que eu não sabia o que gravar. Aí eu planejei ontem o que gravar, aí tô gravando agora. Agora, vocês estão me entendendo? Lostelli já não aguentava mais. E compartilhe o canal. Estava com frio, Deixa o estava like com e se fome, inscreve. com sede, se sentia fraca e doente. Mal conseguia se manter de pé, seu corpo falhava em se sustentar, mesmo quando Hipno a ordenava levantar. É chegada a hora, e isso é tudo o que precisa ouvir. Afinal, já passou da hora de você, enfim, partir. Ó pequena criança, desperta, não posso te chamar, pois agora para sempre comigo você deve ficar. Na Ilha 3, vivia uma família feliz. Pai, mãe e sua filha. Que não Lostelli. teve final feliz. Mas de feliz nada mais aquela família tinha. Não desde que sua filha, em uma tempestade, simplesmente desapareceu e para trás nenhuma notícia deixou. São poucas as pessoas que vivem nas Ilhas Sevi, o que significa que todos os habitantes ficaram sabendo do misterioso caso de Lostelli. Mesmo os poucos visitantes e autoridades presentes não souberam que destino teve a pobre criança. Mas dado o grande estrago que a tempestade fizera em várias casas, árvores e barrancos, as notícias claramente não seriam boas. E agora, já fazia meses. Mesmo após tanto tempo, ninguém mais sorria na Ilha 3. Mesmo vizinhos que a princípio nada tinham a ver com a família em luto não demonstravam mais felicidade, pois sentiam falta da energia da pequena Lostelli, com suas várias perguntas e sua energia contagiosa por toda a cidade. Com a ilha cometida por uma tristeza tão profunda, não é de se surpreender que uma gangue de arruaceiros do continente acabou tomando lugar para si e dominando as ruas. Sair de casa já não era seguro e ninguém mais visitava você já tá a Ilha perdida, 3. velho. Tudo por causa de um Pokémon. Tudo por causa do Um misterioso e Pokémon assustador fez isso. Hipno. Hipno. Imagine se fosse 3 Hipno. Atracou no morto da Ilha 3. E de lá saiu um jovem treinador do continente. Ignorando todos os avisos, imediatamente para a cidade ele se dirigiu e com os arruaceiros ele corajosamente lidou. Foi tudo muito rápido, com cada um dos bandidos e seus pokémons caindo um após o outro. Aquele jovem Red. não era um qualquer. Red. Enfim, É Red o os nome moradores dele? puderam sair de suas Eu não casas sei, eu não entendo novamente. Pokémon. Mas, mesmo após agradecimentos, o treinador nada falou. Seus olhos determinados apenas fitavam uma casa isolada com um aspecto quase É a casa abandonado. do Ash do Embora anime, fosse só visível que mudaram alguém a ali cor. realmente morasse, era a única que ainda se mantinha Falta de fechada. criatividade. Porém, sobre Lostelli, ninguém ousou contar ao corajoso treinador sobre o que tinha acontecido. Eram problemas da Ilha 3. Por que vamos perturbar um treinador do continente com essa história? Mas de repente o treinador então avançou. Atravessou a cidade até a mata lá do outro lado. E ninguém tentou impedi-lo, mas todos os olhos se mantinham fitados na estrada, mesmo após o garoto desaparecer em meio à obscura floresta. E após um dia inteiro, ele retornou com a pobre Lostelli desmaiada em seus braços. A população estava em choque. Uma explosão de alegria contida após meses de uma tristeza sufocante. O barulho foi tão grande, tão incomum para aquele pequeno vilarejo até então fúnebre, que alcançou até mesmo os ouvidos do casal isolado, que já se contentava com o eterno luto. E eles não podiam acreditar no que viram. Lostelli
É Lostelli, é nossa filha, ela está viva. Só se ouvia isso vindo do casal, aos prantos, chorando de alegria. Em Final passos feliz. apressados e cambaleantes, o casal correu e abraçou Lostelli. Toda a ilha ficou em silêncio, lágrima nos olhos, enquanto observavam uma linda cena. As roupas da garota estavam rasgadas, ela estava ferida, fraca, mas ficou claro que o treinador fizera os primeiros socorros antes de trazê-la até ali. Ele viera preparado. O treinador não se interessou pelos agradecimentos ou pensamento dos outros, mas seu sorriso deixava claro que ele ficou feliz com o resultado. Quando Quem não questionado pelos ficaria? moradores, pelas autoridades ou quem mais que perguntasse, o semblante do treinador se fechava. E ele repetia apenas duas coisas: a palavra hipno e a frase eu ainda o encontrarei. Veja só, hipnos não são encontrados naturalmente naquela região, o que deixou as autoridades confusas. Mas os moradores agora se sentiam mais protegidos e mais animados. Antes de partir, Lostelli entregou uma única fruta para seu treinador salvador e pronunciou a palavra Pikachu. obrigado com todo o resto da força que ainda lhe restava. O treinador aceitou de bom grado a fruta, um único pagamento que levaria daquela aventura, dando em troca uma pokebola para a criança se lembrar dele. Em seu interior havia um pequeno Dunsparce, e ele disse: é para sua proteção. E com um sorriso de canto de boca e um breve cafuné, ele se despediu. Não demorou muito tempo para a vida ser retornada da forma normal na Ilha 3. Lostelli se recuperava e seus pais estavam mais contentes do que jamais estiveram em sua vida. Pouco se sabia sobre o treinador misterioso daquele dia, até que Lostelli exclamou apontando para a TV quando viu uma notícia sobre o novo campeão da Liga Pokémon do continente. Aquela roupa, aquela expressão facial, aquele chapéu vermelho. Era ele, só podia ser ele, o herói da Ilha 3. Naquele dia, todas as ilhas do arquipélago comemoraram em uma festança como nunca vista, um verdadeiro festival. Turistas dizem que hoje, nas Ilhas Sevi, as crianças cantam sobre hipno e o cuidado que devem ter para não serem hipnotizadas, mesmo que hipnos não sejam naturais daquela região. Será? Mas não se preocupe, pois elas também cantam sobre a história de um treinador do continente que, em poucas palavras, uma ilha inteira salvou. Lostelli foi quem criou as duas músicas e as ensinou para seus vizinhos, pois não deixaria aquilo se repetir novamente. E como Dunsparce em seu lado iria atrás de hipno, pois ela sabia muito bem que ele ainda estava por ali, observando as pobres crianças vulneráveis, aquelas que se encantam com qualquer tipo de sussurro como uma canção que o vento pode trazer até seus ouvidos. Quem seria a próxima vítima? E o que hipno queria? O que estava fazendo com aquelas crianças? E quantas mais teriam desaparecido sem ninguém saber o motivo? Acabou o vídeo. Pessoal, se vocês tiverem... Bem legal esse vídeo. Foi... Não, mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês tiverem gostado, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha para conseguir mais seguidores. Por favor, ajuda aqui, gente. E me mandem ideias de vídeos. Vocês podem mandar a qualquer hora ideias de vídeos para eu gravar. Pode ser de react, de jogo, de jogos. É só você ir nos comentários e comentar ideias de vídeos que eu vou fazer, tentar fazer, pelo menos. Não tô dizendo que eu não vou cumprir, mas eu vou cumprir. Mas deixem aí nos comentários ideias para outros vídeos. Porque eu não tenho muitas ideias de vídeo, então vou precisar de uma forcinha de vocês. Mas é isso, muito obrigado por assistir. E é isso, falou e tchau!